Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, vamos embora que tem 4 jogadores do Sport com destinos traçados, meus amigos, bem longe da Ilha do Retiro. Não era nem para ter chegado, mas eu vou falar para vocês aqui quais são esses 4 jogadores. Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, mas antes eu queria ver aí se vocês dessem uma olhadinha aí. Eu sei que vocês estão no trabalho, tá? Mas o dia amanhecia mais bonito hoje. Não amanhecer não, porque hoje é dia da primeira vitória do Sport Clube do Recife. Meus amigos, a gente tem que rir para não chorar. Mas hoje, meus amigos, tem Vitória Sport no Barradão. Vai dar tudo certo. O padre já foi pro CT. Marconi Chaveiro já foi lá no Bonfim. E vai dar tudo certo, meus amigos. Vai dar tudo certo. E eu acredito muito, meus amigos, de verdade, que hoje vai sair a primeira vitória. Longe de casa, quando ninguém aposta mais em nada. Um clássico nordestino. Sport e Vitória, e eu acredito que vai dar certo. Os jogadores aí já estão lá na capital baiana, já estão vendo aqueles últimos retoques lá de Daniel Paulista, aquelas últimas conversas com o Daniel Paulista. Mas eu quero conversar alguma coisa com vocês sobre a escalação que eu passei aqui ontem. A informação que chegou para mim é que Matheus Alexandre não iria jogar. Isso. Que Matheus Alexandre tem levado o terceiro cartão amarelo, saiu até na Globo também. Cariús treinou na lateral direita, mas Matheus Alexandre pode sim ser titular. Infelizmente ele pode sim ser titular, vai depender de Daniel Paulista, porque ele não levou o terceiro cartão amarelo. Infelizmente, meus amigos. Ele não levou o terceiro cartão amarelo. E Cariús pode sim ficar na esquerda ou ficar na direita. Espero eu que Daniel Paulista tenha visto o jogo na manha do gato, tenha visto o jogo e visto que o problema todo, além da nossa lateral, é Matheus Alexandre. E falando até de Matheus Alexandre, que eu também trouxe, que ele lascou Barleta no jogo. Para quem não percebeu, Matheus Alexandre, ele subiu muito, não sei para quê, que ele não cruzou uma bola na área. Já são 2 jogos que esse cara não faz um cruzamento na área. O lateral que não cruza na área. O Kevson lá entrou no segundo tempo, fez 3 cruzamentos no jogo contra o Botafogo e ele não fez nenhum. Mas voltando aí, ele atrapalha muito o Barleta. Barleta caiu ali pela ponta direita e isso já tinha acontecido até com o Lucas Lima, que o jogador fica mais marcando a lateral direita do que atacando. Se a gente percebeu, se vocês perceberam, o Barleta ficou muito do lado direito recuado, voltando muito para preencher o buraco lá de Matheus Alexandre, de Matheus Alexandre. Por quê? Matheus Alexandre subia muito e na hora de repor ele não estava repondo direito. Aí quem tinha que voltar mesmo era Barleta. E Barleta, que a gente sabe a característica de Barleta é levar para cima. E Matheus Alexandre não, pegava a bola no lugar de Barleta e ficava tocando a bola para trás. E aí a gente perdeu muito na ponta direita. Derek que salvou do lado esquerdo, mas espera aí que Daniel Paulista faça essa modificação. A gente não aguenta mais, não era nem para estar mais no esporte, no caso aí de Matheus Alexandre. Não dá, não dá. Mas falando outro assunto aqui, meus amigos, bora lá para o segundo assunto antes de a gente falar do principal. O segundo assunto, meus amigos, o Sport demitiu essa semana uma atualização para vocês. O segurança Marcelão, pai nega dele. Marcelo, beleza? É um segurança que vocês estão vendo aí na foto. Ele já faz muitos anos que ele está no esporte, jogador que chega de madrugada, tudo ele está sempre acompanhando o esporte. Só que é o ponto. Qual o ponto que eu quero chegar aqui? A bronca toda ele foi demitido não por nada, mas sim, não por nada assim, nada besta, né? Mas sim por questão que eu acredito que ele não teve culpa, que foi a invasão do CT do esporte. O cara vai buscar jogador de madrugada, vai buscar jogador da hora que o jogador quiser chegar. O voo do cara tá chegando qualquer horário, ele tá lá. Mas aí vai demitir. No caso, Yuri Romão colocou nas costas do cara a invasão do CT, dizendo que foi culpa dele, de jogadores, do torcedor ter chegado até os jogadores. Aí já é demais, eu não concordo, e mesmo se fosse, teria uma conversa, o cara já tem anos de serviço prestado, mas Yuri Romão sempre querendo lascar alguém. É culpa da torcida, é culpa do radialista, é culpa de todo mundo, nunca é culpa dele. E agora sobrou para Marcelo, um desempregado agora, por ter deixado, na visão de Yuri Romão,
a torcida, aquela invasão da torcida jovem do Sport, maior do Nordeste, chame como vocês quiserem, ter chegado até os jogadores e não fez nada. Mas, meus amigos, infelizmente caiu pro cara. Mas bora lá, tranquilo, Jackson. Marcelo arrumou outro emprego, se Deus quiser, é um cara capacitado. Mas bora lá pro enrolo. Quais são esses 4 jogadores que já tem destino traçado e vai liberar os cofres do Sport para poder aumentar salário? Aumentar salário não, para poder, esses caras não merecem aumento de salário não. Para poder contratar novos jogadores e ter um salário a mais ali, porque os Sport ainda estão pagando a esses atletas que a gente vai conversar agora. Bora lá. Meus amigos, a informação aí, só para vocês ficarem cientes, é do repórter Antônio, beleza? Ele colocou o seguinte: Dalbert e o zagueiro Antônio Carlos têm negociações avançadas e a expectativa é que deixem o Sport nos próximos dias, ainda em apuração sobre os prováveis destinos. Antônio Carlos, eu digo logo, vai para a Série C, tô brincando. Antônio Carlos, meus amigos, vai para um time aí de Série B. A realidade é essa, eu não sei qual time ainda, mas Dalbert eu já sei. Dalbert tinha 2 clubes que estavam querendo Dalbert. O primeiro era o Paysandu e depois ele já estava muito próximo do Paysandu, para falar a verdade. Mas só que chegou o América Mineiro e está querendo Dalbert. Eu não sei o que acontece com o Sport, já vou dizendo logo, a gente vai conversar ainda um pouquinho sobre isso, que todos os jogadores que saem do Sport, eles não ficam na Série A. Eles não vão para a Europa, eles vão para a Série B, eu ainda não vi o que foi para a Série C. Mas Tite Ortiz e agora a questão de Dalbert, que eu já estou cravando para vocês aqui, tudo indica assim, 90% é que ele vai para o América Mineiro, vão para a Série B. Então o Sport montou um time de Série B. Beleza? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Outro aqui, meus amigos, o volante Duqueiroz também tem propostas de clube da Série B. Veja o que eu estou falando para vocês. Mas demonstrou desejo de retornar ao futebol russo e analisa situações desse mercado. Nem o futebol russo quer o cara, meu irmão. Já dispensaram ele, se vocês não lembram, do ano passado, ele não estava nem livre. Ele é de um time russo aí. Ele acredita que é o Zenit da Rússia, o Corinthians vendeu ele para o Zenit. O Zenit não passou nem 6 meses com ele. Já emprestou ele no ano passado para o Grêmio. No ano passado mesmo, o Grêmio não quis comprar ele, veio o Sport e foi lá e contratou o cara aí por empréstimo até o final do ano. Por isso que o Sport ainda tem que estar pagando a ele. Se ele disser que vai ficar tomando água de coco em Boa Viagem, o Sport tem que pagar. Mas aí tem um clube da Série B querendo o Duqueiroz, mas ele quer estar fazendo com o doce, porque ele é astro. Ele vai jogar na Rússia. É cada uma. E o outro, meus amigos, que esse aqui vai até para um time bom, que é o zagueiro Lucas Cunha. Tem proposta de clubes da Série B, incluindo o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tá querendo Lucas Cunha, que foi trazido por Mila Souza. Mila Souza é a repórter do GE, beleza? Que foi trazido por Mila Souza, mas tem o desejo de retornar ao futebol português e também analisa situações desse mercado. Esse aí, meus amigos, esse aí tá viajando na maionese, só se ele for para Portugal, para o time da Série B de Portugal, porque esse cara é muito fraco, pô, é muito fraco. Não sei como é o futebol português, que a gente sabe que não é o nível da Série A, é um nível baixo, mas ele é muito fraco, muito fraco. E veja o que eu tô falando para vocês, desses 4 aí que a gente tá falando, a gente tá na dúvida só de Antônio Carlos, tá? Que vai para a Série B, certeza. Ou vai para fora para um time aí da Ucrânia, para a Rússia, feito do Queiroz, só time fuleiro. Mas, tirando Antônio Carlos, aí vem Duqueiroz com proposta da Série B, não tem proposta nenhuma, não tem proposta do Ceará, não tem proposta do Vitória, não tem proposta do Fortaleza, não tem proposta do Mirassol, não. Nenhum. É proposta do time de Série B. Duqueiroz. Aí vem o outro aí, Lucena, que vai para a Série B também. Então, assim, como a gente tá vendo, não tem como a gente dizer 3 jogadores com proposta de clube da Série C. Da Série C, não. Da Série B. Gostaria muito que fosse tudo para a Série C. Mas da Série B. Mas falando do Sport, vocês olham aí, meus amigos, e vê que o time montou o time completamente errado. Não foi tipo assim, o Ceará montou um time errado, que pegou muitos jogadores da Série B, mas jogadores que se destacaram na Série B do ano passado. Mas falando do Sport, ele ficou com o jogador que, Tite Ortiz, que não servia para a Série B, aí foi lá, pegou o Duqueiroz, que estava em queda livre, não quer jogar a Série B, mas tem só o mercado da Série B, nem o clube da Série A,
que é o cara, nem de graça querer esses caras. Aí vem Dalbert, que não era nem para ter renovado. É outra coisa que eu não entendo. Dalbert, por que renovou com o Dalbert? Todo mundo viu que Dalbert fez uma série B horrível e quase entrega o ouro no jogo contra o Santos. A Sport, não, bora lá, bora renovar com o Dalbert. E agora trouxe esse Lucas Cunha do Bragantino, resto do Bragantino. E fora o outro Pereba, também um atacante, que a turma tá reclamando aí de Colo Ramírez, mas para Colo Ramírez a gente escutou o nome dele. Teve outro Perronha que veio do Bragantino, que eu nem lembro o nome do cara, para falar a verdade. Mas era o centroavante que entrava no jogo, acabou. Ninguém falava o nome dele. Esse ano, que veio depois de Lucas Cunha, mas Pereba. E foi para a Série B também. Então, a maioria dos jogadores que o Sport pegou foram jogadores da Série B, meus amigos. O Ceará ainda conseguiu pegar um jogador de destaque. Vai se lascar o Ceará. Eu não vou estar olhando para o Ceará, porque a gente está mais lascado que o Ceará. Mas o Sport ficou com os piores jogadores. Jogadores que estavam em decadência para ver se tem espaço na Série B. Porque América Mineiro é um time aí, possa ser que brigue para subir e tudo mais, mas vai ser reserva e ele não faz nada na Série B, Dalbert. Aí vem, se ele for pro Paysandu, aí o outro foi pro Remo, que no caso de Tite Ortiz, aí vem esse outro pro Novo Horizontino. Assim, são jogadores que eles são fracos. E se esses clubes subirem que eles estão indo, são dispensados, tá? E não ficam, não. São jogadores muito, muito fracos. O Sport foi lá e trouxe eles para dentro do clube. Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que tu achou dessa limpa aí, limpar os cofres do Sport para o Romão fazer as contratações belíssimas dele. Beleza? Tamo junto e até a próxima.